paz do Senhor para todos os nossos professores de Escola Bíblica Dominical, para os nossos superintendentes da Escola Bíblica e também para os nossos pastores do nosso campo de Bangu, os pastores dirigentes das nossas congregações, vai o nosso abraço, né? E a nossa paz do Senhor também para todos os amigos que nos acompanham nestas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos, desta vez, estar comentando a lição de número 9. Lição de número 9, que fala a fé que nos une a Deus e nos torna produtivos. Lembrando mais uma vez a todos que o pastor e professor oficial dessas aulas é o nosso pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, e hoje estamos aqui para substituí-lo nessa aula, né? Queremos pedir a todos que continuem orando pelo nosso pastor, pelo seu ministério, que Deus tenha abençoado, né? A bênção dele é a bênção nossa também. Muito bem. O tema da lição, ele vem justamente falar sobre a fé. Esse período nós estamos estudando sobre as doutrinas básicas da Igreja de Cristo. E esse assunto, né, é um dos itens da Reforma Protestante, ou um dos principais itens, né? Sola fide, né? Só a fé. Mas é muito bom você, como professor, dar uma observada no que o tema da lição diz, né? O que o comentarista quis e o que você pode transmitir através do tema da lição, que diz assim, ó, a fé que nos une a Deus e nos torna produtivo. Então, tá vendo? Falando sobre essa fé que nos une a Deus e nos torna produtivo. Nós vamos aí para o texto de referência, que está lá em Romanos 1:17, em Hebreus 11, e nós vamos para o texto áureo, que é o texto em destaque da lição. Professor, sempre observar para isso. O texto em destaque diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1:17. A verdade aplicada da lição, que é a grande dica também da lição, né? Que é o resumo, diz aí, a fé é a virtude pela qual acreditamos em Deus e em tudo o que Ele disse e revelou, porque sendo Ele a própria verdade, jamais falhará. Então esse aí é a verdade aplicada. E os objetivos da lição aí, apresentar a fé como dom, seu fundamento e seu impacto. O objetivo 2, explicar a nossa responsabilidade com as Escrituras e como a fé sem obras é uma fé morta. E o item 3 aí, mostrar como a fé nos une a Deus, nos faz ser produtivos e nos recompensa além dessa vida, né? Teoricamente, aí no item 3 você vai trabalhar o tema da lição. Então, nós vamos olhar aqui no texto áureo da lição, no primeiro item, quando você vai apresentar aí a fé como um dom, seu fundamento, seu impacto, fundamento da fé, né? A gente pode olhar aí, está aí em Hebreus 11, que é o conceito, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O fundamento da fé é Cristo, né? Nós temos aí, é um dom de Deus, ele é dado para nós, e esta questão, no texto áureo da lição, quando você lê em Romanos 1:17, é bom você dar uma lidazinha no versículo 16, que vai dizer assim, porque nele, esse nele aí, você tem que traduzir quem é nele, você vai conseguir descobrir isso aí, lá em Romanos 1:16, que está aqui, diz assim, olha, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também no grego. Aí no 17 assim, porque nele quem? No evangelho. Então a gente vai ver aí que o texto áureo diz, porque no evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então esta expressão de fé, esta expressão, ou este versículo, na verdade, ele traz uma coisa muito interessante para a gente falar sobre fé. A gente observa que os discípulos, no início da sua fé, os discípulos na sua iniciada de caminhada, eles estavam esperando um Cristo que viesse com um reino material. Eles estavam depositando a sua fé nas coisas visíveis, nas coisas naturais. Eles estavam, a mãe de alguns dos discípulos queriam colocar ele próximo, os seus filhos próximo de Deus para tentar ver qual era a posição que eu ia ficar, o outro ficar próximo de Cristo. Então eles estavam com uma fé nas coisas que se viam. E Cristo, na verdade, quando veio, ele veio trazer uma visão nova para o homem.
ele queria mostrar que as glórias futuras eram essencialmente espirituais. A razão para servir a Jesus era a salvação da alma eterna. Não eram os valores materiais. Nós vamos lembrar que quando Cristo teve a oportunidade, naquela época da multiplicação dos pães, eles queriam fazer daquela região Jesus como rei. Os discípulos ficaram animados, pronto, chegou o reino, é agora. E o que Jesus faz? Jesus some de lá. Por quê? Os discípulos ainda estavam com a visão terrena, a fé deles não alcançava o que realmente Deus, através de Jesus, trazia para o homem. Jesus estava vindo trazer a salvação pela fé, nas coisas que você não enxerga, nas coisas que são do reino de Deus, e eles estavam vendo o reino material. Jesus fugiu daquela hora e disse, olha, muitos daqui estão atrás de mim só pelo que comem, ou pelos bens que perecem, né? Mas não me tem no coração. Olha, aqui é algo interessante, professor, para você trabalhar com o seu aluno. Então nós vamos olhar, Cristo, na verdade, onde é que Cristo queria habitar? A gente, vamos botar perto de mim? Não. Cristo, na verdade, habitando no coração das pessoas, tudo pela fé. Esta é a grande questão da fé, é que você tem que acreditar na salvação de Cristo, você tem que crer nesta salvação. O que eu tenho que fazer? Martinho Lutero foi um grande problema. Como é que eu faço para me salvar? Eu estou me purificando de tudo, e ele tentava fazer tudo que ele lia, todas as coisas, as penitências ele fazia para tentar alcançar o gozo e a paz da salvação. Mas ele não conseguia. E um dia, foi justamente nesse versículo, o justo viverá da fé, porque nele se descobre a justiça. Aonde você descobre a justiça? Aqui está o cerne desta lição. Nele, no Evangelho de Cristo. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que produz a fé? A fé é um dom de Deus. À medida com que você ouve a palavra de Deus, o Espírito de Deus alcança você e você começa a acreditar. Não é isso? Então, nós vamos aqui como exemplo, por exemplo, lá em Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, né? Pela fé, nós temos aqui um exemplo de Noé, por exemplo. Pela fé, Noé, na verdade, creu quando ele foi avisado por Deus, né, que haveria de vir um dilúvio que ia destruir toda a terra. Ele creu, temeu e obedeceu. Mas como que ele creu? Porque primeiro ele ouviu, foi avisado por Deus. Então nós vamos observar aqui que Deus trabalha a salvação em nós também. Então por que é tão importante você anunciar a palavra de Deus? Por que é tão importante? Aí aqui a gente já pula para o item 2, explicar a nossa responsabilidade com as Escrituras. A fé vem pelo ouvir. Você já parou para pensar? Coloque para os seus alunos. Por que é tão difícil de um aluno da igreja participar da escola dominical? Por que é tão difícil de um crente comum ou de uma pessoa qualquer da igreja, vamos imaginar, o homem natural, por exemplo, participar de um culto de doutrina? Ou vamos traduzir esse texto para um culto de ensinamento? Você já parou para pensar? A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Por quê? Parou para pensar? Porque a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida com que você ouve a palavra de Deus, que você conhece o Evangelho, vai começar a produzir em você a fé, porque isso é algo de Deus trabalhando no seu coração. E aí, quanto mais, é o versículo textual que diz, olha, descobre a justiça de Deus pela fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É a fé que vai te alimentando. Quanto mais você conhece, mais fé. A comunhão vai te trazendo mais fé. Então, trabalhe com o seu aluno sobre esse segundo item. Explicar a nossa responsabilidade com as Escrituras e como a fé sem obras e sem fé, né? É uma fé morta. Ora, como que eu, tendo fé, eu tenho que produzir alguma coisa? Eu, por exemplo, vamos imaginar, o comentarista faz essa alusão. Eu tenho fé que sou um pedreiro. Poxa, mas eu nunca construí nenhuma parede, nunca fiz nada em relação a alguma coisa que eu poderia provar que eu sou um pedreiro. Então, essa fé aí é sem obra, sem eu fazer, isso não interessa. A fé produz no homem aquela certeza das coisas que não existem. Voltando a Noé. Ele creu em algo que não aconteceria, nunca tinha acontecido, uma inundação. Mas ele creu e o que ele fez? Ele sabia que se ele não fizesse, a família dele ia morrer.
ele ouvindo, sendo avisado por Deus desse juízo, ele creu, porque através da palavra ele creu e executou, ele temeu a Deus através da sua fé e fez uma arca. E o que aconteceu? Salvou a sua família. Então, queridos, assim também é a produção da fé que salva o homem. Ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Quando ele ouve, ele teme, ele busca e aí ele salva a sua vida. Não é assim que acontece? Então nós vamos para o item 3, né? O item 3, mostrar como a fé nos une a Deus, nos faz ser produtivos e nos recompensa além dessa vida. Nós vamos observar que o Evangelho revela a justiça de Deus pela fé. Como é que a fé nos une a Deus? Você já parou para pensar? Eu, por exemplo, quando criança, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu achava a Bíblia um livro muito grande e um livro chato, porque não tinha figurinhas, não tinha nada. E eu comecei a ler a Bíblia com a intenção mesmo de quase que obrigado, né? Meu pai me deu a minha Bíblia e pediu e me exigia ali para ler aquela palavra. E eu, quando começava a ler, achava aquilo muito chato, fui mudando, e quando de repente eu comecei a achar interessante a leitura da Bíblia. E quanto mais eu lia, mais aquilo me dava alegria e prazer de ler a Bíblia. Mas qual era o segredo disso? Está aqui. Versículo de Romanos 1,17, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Você vai se alimentando, aquilo vai te trazendo prazer, o Espírito de Deus trabalha, porque é o Evangelho, é a palavra, é conhecer Jesus, ele começa a trabalhar no teu coração e você começa a amar a Cristo. Então nós vamos ver aí que a fé que nos une a Deus é a comunhão da palavra. A pessoa que não ouve a palavra de Deus, que não se alimenta com a palavra de Deus, que não ora, ele não gera fé, ele não gera comunhão com Deus, ele não tem intimidade com Deus. Então ele está distante de Deus. E se estamos distante de Deus, querido, aqui faz nos lembrar esse momento de fé. Esse momento da reforma protestante, o que levou à reforma foi justamente isso. O que eu tenho que fazer para me salvar? Você não pode fazer nada. A salvação é um dom de Deus. Somente pela fé. Somente pela fé. Se você acreditar na palavra de Deus, se você acreditar na salvação de Deus, aí sim, você deposita em Deus todos os seus recursos. Tudo que você acha que você tem, você entrega nas mãos do Senhor. Confia que Ele é que já fez tudo para a sua salvação. Aí sim, você estará no caminho da salvação. Muito bem, eu trouxe... eu achei um tema interessante, um texto interessante, numa apostila, e eu gostaria de passar para você. Diz aqui assim, ó, a fé para a salvação é um dom de Deus, está lá em Efésios 2, versículo 8. Diz assim, cujo autor é Cristo, está lá em Hebreus 12, 2. Cristo é autor e consumador de quê? Da nossa fé. Então é Ele que produz em nós, a fé, na verdade, é tudo produto dele, né? Ela se origina ao ouvir a palavra de Deus, está em Romanos 10, versículo 17. Então, da onde se origina a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir. Não é possível desenvolver a fé sem que esta seja cultivada no coração do crente, através de um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, o doador da fé. Então, esse é o Senhor. E fechando aqui, diz assim, nenhuma igreja, esse aqui eu achei um tópico interessante, e eu gostaria, até antes de falar esse tópico fechamento, eu gostaria de indicar para você, professor, esse livro. É um livro que fala Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Principalmente nós que somos professores e ensinamos sobre as doutrinas, que é a doutrina básica da igreja, nós precisamos conhecer quais são, qual é a declaração de fé, em que eu acredito, o que a sua igreja acredita como fé, doutrina bíblica de fé. Então, aqui fala sobre fé, salvação, fala sobre todas as condições básicas da doutrina, que é interessante para você, professor, que é da Assembleia de Deus, ter como cabeceira sua, para você não ficar divergente do que realmente a sua igreja ensina. Então aqui é só uma indicação para você, professor. Então, fechando e o resumo aqui, para fechar, diz assim, olha, esse texto que eu achei na apostila diz assim, nenhuma igreja consegue ser pujante se a fé que ela professa não incitar seus membros à esperança da instalação do reino de Deus, a volta de Jesus e o deleite da vida eterna. Por esse motivo, fé não é sinônimo de sucesso, saúde ou vitórias constantes, porque esse estado será alcançado somente no céu. Pelo contrário,
Vários heróis da fé em Hebreus 11 não alcançaram a promessa. Você descobre isso lá em Hebreus 11, 39. Você observa que nem todos eles ali alcançaram, né, a promessa. Fé que foca apenas o resultado e se conforta nisso é imatura e ainda não entendeu o verdadeiro alvo da fé, que é Cristo e sua obra de salvação. Que Deus abençoe você, professor, você querido amigo, você querido irmão, e que faça, através do Espírito de Deus, né, resplandecer melhor esta mensagem nos nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Amém.